Olá, o meu nome é Sónia Rodrigues e neste vídeo vamos realizar alguns objetos com o programa Inkscape, imagens essas vetoriais. O programa Inkscape permite fazer vários objetos. Vamos começar por criar uma folha com o canto dobrado. Podemos modificar a cor da folha e vamos fazer o corte no canto dessa mesma folha. Portanto, já realizamos aqui um objeto, um retângulo. Esta folha não precisa ter cantos arredondados, portanto vai ficar direitinha. E agora queremos um triângulo. O triângulo temos que colocar os três cantos, mas não pode ficar o triângulo normal. Podemos modificar-lhe a cor e vamos ter que o rodar de forma a que fiquemos com o efeito do canto da folha dobrada. Portanto, se nós clicarmos em cima do retângulo, do triângulo, aliás, conseguimos ter os cantos a coincidir com a folha. Temos que dar em a forma certa, temos que colocar em cima da folha também para analisar a forma mais correta, para dar um efeito natural. E depois temos que alterar também aqui a forma do triângulo, portanto basta clicar ali no meio, na lateral, e conseguimos alterar o triângulo. Já está? Coincide. Perfeito. E agora vamos duplicar. Temos que duplicar este triângulo porque nós temos que subtrair aquela parte do canto da folha e, portanto, vamos ter que arranjar um triângulo simétrico. Terá de ser para o outro lado, não é bem para este. Ok, agora sim. E agora vamos colocá-lo ali no canto. Às vezes o que acontece quando nós selecionamos e fica ali no canto, às vezes pode ficar ali um tracinho. Vamos ver se dá bem ou não. Ok, ficou ali um risquinho. Portanto, vamos colocá-lo um pouquinho maior. Ok, agora já é capaz de funcionar. Vamos lá experimentar. Agora já vai funcionar. Portanto, e já está. Agora sim. Portanto, tivemos que eliminar aquela parte do canto da folha e agora vamos colocar o triângulo e ajustar ali ao canto, bater mesmo certinho. E pronto, está feita a folha. Agora precisamos de agrupar a folha. Portanto, basta selecionar tudo, clicar com o botão do lado direito do rato e agrupar e está feito. A camada, vamos modificar o nome da camada e vamos colocar aqui folha e está feito. Portanto, o próximo exercício será a realização de um tablet ou um smartphone, dependendo das dimensões, poderá ser uma coisa ou poderá ser outra, e se arredondarmos mais os cantos ou não, dependendo também das marcas. Portanto, vou-lhe dar aqui um nome de tablet, mas se quiserem smartphone, é um smartphone, é parecido, é um vetor, portanto. Então vamos desenhar um retângulo. Vamos arredondar aqui um pouco os cantos, podemos arredondar no X e no Y. Fica ao critério se queremos mais arredondado ou menos arredondado, porque podemos ter uma marca, podemos ter outra. Portanto, vai depender do gosto. Vou arredondar aqui mais um bocadinho. Pronto, então o retângulo já está. E agora nós vamos precisar de uns círculos para fazer de conta que temos a câmara e podemos ter um botão e então podemos fazer aqui dois círculos para simular isso. Então vamos clicar aqui no círculo e vamos desenhar. Agora convém que seja numa cor diferente para se destacar, se preferirem em cinzento claro também fica bem. Vou colocar em branco os dois branquinhos, o botão vou colocá-lo maior do que a câmara, mas isso também fica ao critério de cada um. Vou selecionar tudo e vou alinhá-los aqui ao centro vertical, que é para ficar mesmo direitinho, e só falta o ecrã. Basta desenhar agora o ecrã, podemos deixar com redondo ou sem, com os cantos arredondados ou sem cantos arredondados. E pronto, centrar outra vez.
ver se isto fica tudo direitinho. E está feito. Portanto, o que é que falta? Falta agrupar. Se quisermos dar aqui mais alguns toques, mas está o tablet despachado. Vou reduzir aqui um pouco as dimensões. Feito. Se quiserem podem fazer noutra cor também. Agora mudar o nome da camada. Adicionar uma nova camada, aliás. Portanto, vamos adicionar aqui uma nova camada. E agora vamos desenhar um cadeado. Aliás, até podemos fazer um cadeado aberto e um cadeado fechado. Começamos por desenhar também, à semelhança dos objetos anteriores, um retângulo, neste caso com cantos arredondados, pode ficar assim mais quadrado. Os cadeados têm a base mais ou menos por aí. E depois vamos fazer aqui um círculo para fazer a fechadura e um triângulo. Portanto, um triângulo e um círculo. Vamos desenhar aqui o triângulo. Vamos reduzir um bocadinho o tamanho na lateral para ficar mais pequenininho. Claro, isto é um cadeado com chave. Poderíamos ter um cadeado dos novos com o código que é só rodar. Portanto, também podemos fazer um desses. Portanto, vamos alinhar aqui também ao centro. Vamos ajustar aqui na altura. Está centradinho, ok? E agora, como é que nós fazemos a parte de cima? Vamos pegar aqui num círculo, se colocarem o controle pressionado, ao esticarem o círculo ele fica proporcional, fica mesmo um círculo. E vamos ter que fazer o seguinte, vamos criar outro e vamos colocá-lo numa cor branca para tirarmos o interior, para ficar com o anterior. Também podíamos fazer isto com um traço, mas com o traço depois, quando nós fizéssemos corte, não iria correr muito bem. Portanto, é preferível fazermos com a forma. Então, já temos dois círculos, estão centrados, vou selecioná-los e agora vou escolher aqui a diferença, que é para ficarmos com ele transparente, portanto o branco desapareceu, a diferença ficou. E agora vamos colocá-lo ali para trás para ver se fica bem. Parece que está bem, já está com a transparência. Podem ajustar, podem colocar um pouquinho maior, mais espesso, ou o círculo do interior mais pequeno. Está a funcionar, está bom. Pronto, e agora foi enviado lá para trás. Estou a ver que ele está muito alto, vou reduzir aqui um pouco. E se calhar verificar se isto está mesmo tudo centrado, está. Ok? E a fechadura também se pode aqui alterar. Bem, preparar para cortar, porque podemos ficar mesmo com isto mais perfeito. Então vamos fazer a diferença que é para cortar, ficar só aquela parte. Também vai ser útil, não era bem isto, ao contrário. Porque nós vamos precisar de fazer o cadeado aberto e, portanto, isto também vai ficar melhor, fica mais perfeito se ficar assim já. Ok, pronto, agora sim. Agora está perfeito, sem a parte de trás. Quer dizer, mais ou menos, está bem perfeito, mas faz de conta. Pronto, agora sim. Vamos agrupar, centrar tudo direitinho e agrupar o cadeado. Agora, como é que se faz o cadeado aberto? Pronto, o cadeado basicamente é o mesmo, podemos copiar, podemos duplicá-lo e vou desagrupar, não devia ter agrupado, vou desagrupar e agora vou tirar aqui a parte de cima, vou destacá-la e vou criar aqui um apêndice. Vou fazer aqui um retângulo preto que vou adicionar aqui a este círculo, vá.
e portanto vamos desenhar da mesma cor, portanto preto, sem cantos arredondados, ficar direitinho para dar aqui o efeito do cadeado aberto. Então vamos lá, esticar um pouco mais. Se virem que fica aqui um espacinho branco e com a seta para cima não dá, carregam na tecla Alt e depois com a seta para cima em simultâneo, que é para tapar só aquele bocadinho. Ok, vamos puxar um bocadinho para baixo, portanto Alt, seta para baixo, para ir aos bocadinhos, se não faz muito, e está feito o cadeado aberto. Se quiserem podem ser um bocadinho mais perfeccionistas, mas já temos aqui um cadeado. Vamos agrupar e está feito o cadeado, portanto já temos um cadeado aberto e um cadeado fechado. Então, o próximo objeto que nós vamos desenhar é um lápis. Portanto, vamos adicionar uma nova camada e vamos criar um lápis. Para criarmos um lápis, podemos colocar retângulos. Vou fazer já aqui um retângulo preto. Normalmente os lápis até têm uma lateral preta, mas se quiserem fazer com cores diferentes também poderão fazer com cores diferentes. Vou duplicar este retângulo, se quiserem podem fazer Ctrl D e ele fica exatamente igual e depois é só mexer. Colocar aqui uma lateral cor de laranja, mas poderá ser de outra cor. E agora, a ponta do lápis será um retângulo, vamos juntar, porque normalmente aquela pontinha até às vezes tem borracha, outras vezes tem só uma parte circular. Vou duplicar aqui o retângulo para fazermos aquela parte circular do lápis e vamos criar um círculo, um oval que vamos agarrar a este retângulo. Portanto, vamos lá ver se isto está direitinho, com as mesmas dimensões, no mesmo sítio. Mudar a cor. Agora criar o círculo ou oval com a mesma dimensão e a mesma cor, que é para juntarmos ao lápis, que é ao retângulo. Ficar com aquele efeito arredondado da ponta do lápis. Já parece que está. Agora vamos fazer o bico do lápis. Vamos criar um triângulo. Anexar aqui o triângulo. Mas precisamos que ele seja um pouco maior. Se nós esticarmos assim, por isso simplesmente vai esticar todo, não é isso que nós pretendemos. Queremos só aqui mesmo a ponta, então vamos esticar a ponta. Mudamos de cor para parecer mais a cor do lápis. E agora só falta um pequeno triângulo na ponta para fazer a parte do carvão do lápis. Também vamos utilizar um triângulo. Temos várias formas de fazer isto. Podemos duplicar este, que é o que eu vou fazer, e fazer preto e colocá-lo mais pequeno. Só vou precisar de uma parte. Que é a forma mais fácil de fazer isso. Portanto, eu só vou precisar da ponta. E então eu vou precisar de ter só a parte da ponta selecionada. Então vou arranjar aqui outra forma. Utilizamos a mesma técnica. E vamos criar aqui, mais uma vez,
a diferença. Não está selecionado. Tenho que selecionar os dois, certo? Agora sim. Portanto, não é este a diferença, caminho. Agora sim. E pronto, lá está o lápis feito. Agora é só agrupar tudo. E está concluído o lápis. Agora vamos criar uma nova camada. Esta camada servirá para colocarmos texto, escrever o nome da disciplina, aplicações informáticas. Claro que este tipo de letra não é o mais adequado. Podemos alterar o tipo de letra tanto cá por cima, ou então pelo painel do tipo de letra do lado direito. Algumas letras possibilitam escolher negrito, escolher outro estilo, há outras que não, portanto depende do tipo de letra que for selecionada. Selecionar esta e agora vou fazer alguns cortes nesta letra, mas convém duplicar também esta letra, podemos esticar, podemos esticar só na vertical ou na lateral. Duplicar, Ctrl D. E agora podemos fazer aqui alguns efeitos ao nível do corte, seja com retângulo, seja com triângulo, seja com a forma que vocês entenderem para criar o efeito de corte. Vamos lá fazer aqui umas experiências. Por exemplo, aqui com o retângulo, podemos colocar um retângulo. E agora, com a mesma ferramenta, podemos cortar a parte de baixo. Portanto, ficamos com um corte. Só que agora precisamos da parte de baixo. Então vamos fazer isto com um duplicado. E vamos repetir o processo. Ok? E agora vamos cortar da parte de cima. Para isso, vamos passar o retângulo para a parte de cima. Ficar tipo simétrico. E agora sim, já temos o texto. E agora, ou podemos encaixar, ou podemos deixar o espaço no meio, ou mais para a esquerda, ou mais para a direita. É como ficar mais interessante graficamente. Temos de ter uma cor mais escura, outra cor mais clara. Ou estudar aqui a cor na gradiente da cor. Podemos fazer esse tipo de efeito. Isto foi muito simples, foi um efeito horizontal. Podemos cortar em mais bocados, em mais partes, o processo é sempre o mesmo. Podemos experimentar deslocar, podemos separar, anexar.
Temos várias formas aqui do texto. Agora vamos criar uma nova camada. Vamos passá-la cá para baixo. E o objetivo agora é nós criarmos um limão. Ora, começamos com um círculo. Vamos escolher uma cor mais parecida com a cor do limão. Pode estar mais verde ou pode estar mais maduro. Vocês escolhem. O limão tem uma parte branca. Vamos fazer um círculo branquinho e centrá-lo no outro círculo para dar o aspecto de limão cortado. Centrar. E agora temos que criar o interior. Como é que nós vamos criar o interior? Vamos utilizar a ferramenta dos cones ladrilhados. Ora, vamos começar por um triângulo. Vamos desenhar um triângulo da cor verde que utilizámos há pouco. Diminuir um pouco a largura, está muito grande. E agora criar aqui assim uma parte lateral para nós conseguirmos fazer aquele aspecto do gomo do limão. Quem diz limão diz laranja, portanto o processo é parecido. Vamos tentar colocar aqui a coincidir o triângulo com a lateral. Ok, perfeito. Já aqui uma pontinha se calhar pode ficar mais perfeita. E agora com a ferramenta dos cones ladrilhados vamos criar o interior do limão. Vamos escolher aqui um número de cones que funcione. Ora, não pode ser assim, tem que ser ao contrário. E portanto 8 parece-me bem. 8 cones. 8 colunas, sim. Podemos jogar aqui um bocadinho com o tamanho que é para criarmos mais ou menos espaço. Não funciona muito bem, vamos reduzir ou aumentar um bocadinho até ter a forma certa, não pode ser tanto. Pronto, parece bem. Agrupar estes gomos, mas temos que tirar aqui o original. Certo? Reduzir um pouco. Se carregarmos na tecla Ctrl, à medida que vamos reduzindo, o interior vai se mantendo proporcional. E pronto, está feito o limão. Vamos agrupar. Agora vamos criar uma nova camada. Vou-lhe dar o nome de sol, passá-la cá para baixo. E vamos experimentar aqui várias situações relativamente ao sol. Portanto, vamos criar vários
Para desenhar uma flor, o processo é muito parecido com o processo que utilizamos para o sol. Basta jogarmos aqui com os arredondados e criar aqui várias formas idênticas umas em cima das outras e, portanto, conseguimos criar e mexer na cor para conseguirmos criar várias flores diferentes. Vou fazer aqui algumas experiências.
Agora vamos criar um vaso. Vamos começar por criar, por exemplo, um retângulo para ficar na parte inferior do vaso. Podemos arredondar um bocadinho. Agora podemos fazer um círculo para ficar com a parte superior do vaso. Podemos escolher um vaso redondo ou um vaso retangular. Eu quero o meu um pouco mais bujudo, portanto, que se pareça como um potezinho. E temos que criar também o interior do vaso.
Agora vou querer criar uma lata, podemos fazer latas de várias formas. Só por criar aqui um retângulo.
agora, por último, vamos criar um bocado de melancia. Portanto, uma melancia cortada de forma a que se vejam as sementes. Como é que fazemos isto? Então, nós podemos fazer de várias formas. Eu vou criar com um semicírculo. Se quiserem brincar aqui um bocadinho com os valores, mexem aqui um bocadinho no início e no fim do círculo para ficar com um semicírculo. E depois a questão é criarmos várias partes destas e colocarmos dentro da melancia. Temos que arrodar um pouco para dar a sensação de que ela está inclinada, fica mais interessante visualmente. E pronto, agora vamos adicionar as sementes à melancia. Vamos colocá-la aqui no sítio. Se fizerem Ctrl+C, Ctrl+V no sítio onde o rato estiver, a semente fica lá nesse mesmo sítio. Portanto, é isso que eu vou fazer. Fazer Ctrl+V para as sementes ficarem no sítio delas. E pronto, temos a nossa melancia realizada. Está com um aspecto apetitoso. Só agrupar os elementos que a constituem e temos os objetos desta ficha realizados. E pronto, está feito. Bom trabalho. Até ao próximo vídeo. Edição de imagem com Inkscape. Obrigada.